Olá, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando. Eu sou a Mônica Queiroz e você que está aí se preparando para o exame de ordem, pois bem, nas nossas próximas aulas nós vamos enfrentar o direito das obrigações. É isso mesmo, você já começa colocando o título no cadernão, Direito das Obrigações. E quando a gente fala em direito das obrigações, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é que se desenvolve a chamada relação jurídica obrigacional. Então, comece aí anotando relação jurídica obrigacional. Ora, quando a gente fala em relação jurídica obrigacional, é aquela estrutura em que nós temos de um lado um sujeito chamado credor, do outro lado um devedor, entre eles um objeto, e ligando isso tudo, formando uma única estrutura, nós temos lá o chamado vínculo jurídico. Então vejam que aqui está a relação jurídica obrigacional. De um lado eu tenho um sujeito chamado de credor, do outro lado um devedor, entre eles um objeto, e ligando isso aqui tudo, formando uma única estrutura, você encontra aquilo que a gente denomina de vínculo jurídico. Bom, quando a gente olha para o credor da relação jurídica obrigacional ou o credor da obrigação, ele também pode ser chamado de sujeito ativo. Quando na prova aparece lá o sujeito ativo da obrigação, nós estamos falando do credor. Ao passo que o devedor, portanto, poderá ser chamado de sujeito passivo. É claro, o devedor é o sujeito passivo da obrigação. Então, o que é estudar o direito das obrigações? Ora, estudar o direito das obrigações é exatamente estudar essa estrutura aqui, a chamada relação jurídica obrigacional, em que de um lado há um credor, do outro lado um devedor, entre eles um objeto, e ligando tudo está lá o vínculo jurídico. Pois bem, quando a gente olha para esse elemento aqui, o objeto da obrigação, eu vou te contar que existem 3 objetos de obrigação. Quais são os objetos das obrigações? Vamos anotar? Primeiro, um dar. Mas o objeto da obrigação poderá ser um fazer. E o objeto da obrigação ainda poderá ser um não fazer. Então, vejam comigo que são 3 os objetos das obrigações: dar, fazer e não fazer. Quando eu olho para a obrigação de dar e para a obrigação de fazer, nós vamos chamar a obrigação de dar e a obrigação de fazer de obrigações positivas. Então, vejam, obrigação positiva não é apenas o dar, pode ser o dar ou o fazer. Se o dar e o fazer são obrigações positivas, nós podemos dizer que o não fazer é uma obrigação negativa, evidentemente. Então, quando na prova aparece lá, em uma obrigação negativa, ora, a questão de prova está se referindo à obrigação de não fazer. Então, qual é a nossa obrigação aqui? Bom, nós vamos trabalhar quais são os objetos das obrigações. Nós vamos trabalhar a obrigação de dar, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Vamos começar exatamente atentando para o seguinte: se eu sei que os objetos das obrigações são dar, fazer e não fazer, a pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: quando eu falo em obrigação de dar, como que ocorre o cumprimento da obrigação? Ora, na obrigação de dar, é evidente que o cumprimento da obrigação ocorre com a entrega da coisa. Então, vejam um exemplo. João tem que me entregar aquele carro. Eu comprei o carro do João. Estamos olhando para a obrigação de dar um carro. Nessa obrigação de dar o carro, o João é o devedor do carro, ao passo que eu sou a credora do carro. Eu sei que a essa altura você pode se perguntar o seguinte: mas Mônica, quando a gente estava falando de que você estava comprando o carro do João, não é você que é a devedora? Cuidado para não confundir.
Eu sou a credora do carro e o João é o devedor do carro, na obrigação de dar o carro. Se eu, porventura, virar essa obrigação, como se eu estivesse virando uma moeda, aí eu ia encontrar a obrigação de dar dinheiro. E se eu estivesse olhando para a obrigação de dar dinheiro, realmente, aí eu seria a devedora do dinheiro, ao passo que o João seria o credor do dinheiro. Mas eu não estou falando de obrigação de dar dinheiro, eu estou falando da obrigação de dar o carro. E na obrigação de dar o carro, o João é o devedor do carro. E ele irá cumprir com a sua obrigação simplesmente me entregando este carro, isto é, com a tradição, com a entrega da coisa. Vejam que se eu estou falando daquele carro especificamente, aquele carro, ano tal, placa tal, eu estou falando de uma obrigação de dar uma coisa certa. E realmente, se eu estou falando da obrigação de dar uma coisa certa, o seu cumprimento, o seu adimplemento ocorrerá quando o devedor entregar a coisa ao credor. Tudo bem. Se eu já entendi isso, vale lembrar, entretanto, que existe uma segunda obrigação, que é exatamente a obrigação de fazer. E quando a gente fala de obrigação de fazer, o que o credor espera do seu devedor? Ele não espera que o devedor entregue algo, ele espera que o devedor desempenhe alguma atividade. Então, por exemplo, se eu contrato uma pessoa para pintar as paredes dessa sala, esse devedor tem uma obrigação de fazer. Se eu contrato uma pessoa para lavar o meu carro, esse devedor tem uma obrigação de fazer. Se eu vou a um médico, se eu vou a um advogado, o médico, o advogado, eles têm obrigação de fazer. Então, quando eu falo em obrigação de fazer, o devedor cumpre com a sua obrigação simplesmente desempenhando a atividade, não é mesmo? Então, vejam, na obrigação de dar coisa certa, o devedor cumpre com a sua obrigação entregando a coisa. Na obrigação de fazer, o devedor cumpre com a sua obrigação desempenhando a atividade. Mas é que ainda existe a obrigação de não fazer, que foi aquela que agora há pouco eu disse que é chamada de obrigação negativa, não é mesmo? A pergunta é, numa obrigação de não fazer, numa obrigação negativa, como que o devedor desempenha a sua obrigação? Ora, o devedor desempenha a sua obrigação simplesmente se abstendo, com a sua abstenção. Então, na obrigação de não fazer, o devedor está obrigado a uma abstenção. Querem ver um exemplo comigo? Imagine que o João trabalhava na fábrica da Coca-Cola e ele conhecia, portanto, o segredo da Coca-Cola. Acontece que ele foi sair desta fábrica, ele não ia trabalhar lá mais, e ele tinha um contrato com a Coca-Cola, qual ele não poderia contar o segredo da Coca-Cola para ninguém. Ele não poderia violar o segredo desta empresa. Quando você se depara com esse exemplo, não violar segredo de empresa, estar por trás disso, na verdade, uma obrigação de não fazer. Então, na verdade, na obrigação de não fazer, o devedor cumpre com a sua obrigação simplesmente se abstendo, ficando quietinho, não fazendo nada. Tudo bem. Se já observamos que a obrigação pode ser de dar coisa certa, de fazer ou de não fazer, se já sabemos como é que cada uma dessas obrigações são cumpridas, agora nós vamos para o extremo oposto. Eu quero saber com vocês quando é que se dá o descumprimento ou o inadimplemento dessas obrigações. Então, vamos falar do descumprimento, que eu posso chamar de descumprimento ou posso chamar de inadimplemento. Bom, a solução, se porventura no exame de OAB aparecer um problema de direito obrigacional que invoque um credor de um lado, um devedor do outro, e o devedor descumprindo com a sua obrigação, independentemente de ser uma obrigação de dar coisas certas, de ser uma obrigação de fazer ou de ser uma obrigação de não fazer, o efeito é o mesmo. A consequência é a mesma. Invoque comigo o seguinte exemplo. João tem que me entregar aquele carro. E ele simplesmente não tem mais o carro para me entregar.
carro, foi dado perda total ao carro. Vejam bem que houve um descumprimento na obrigação de dar coisa certa. Veja, por exemplo, na obrigação de fazer, simplesmente eu contratei uma pessoa para pintar as paredes dessa sala e esse devedor dessa obrigação vira para mim e fala: Mônica, não vou pintar as paredes dessa sala, e essa pessoa não pinta as paredes dessa sala. Ou então, lá na obrigação de não fazer, em que o João estava obrigado a não contar o segredo da Coca-Cola para ninguém, imagine que ele conte o segredo para alguém. Vejam que estamos diante de 3 situações que induzem ao inadimplemento daquela obrigação, ao descumprimento daquela obrigação. Onde que eu vou chegar com vocês? Se a gente estiver diante de um problema que envolva descumprimento, o que você vai guardar comigo aqui é exatamente esse esquema que eu vou colocar aqui no quadro. Olha lá. Você vai perguntar para o enunciado da questão se o descumprimento, se o inadimplemento daquela obrigação se deu sem culpa ou com culpa. Se o descumprimento ocorreu sem culpa do devedor ou se foi por culpa do devedor. Por quê, professora? Porque aqui tem uma diferençazinha. Vamos abordar um primeiro exemplo? Imagine que João deveria me entregar aquele carro naquela determinada data. Chega o dia da entrega, João não consegue me entregar o carro e realmente não me entrega o carro. Descumpriu? Descumpriu. Mas por que ele não pôde me entregar o carro? Vou te contar. Perda total do carro. Perda total? Perda total. Mas por que perda total? Vou te contar também. É porque o João morava numa cidade que era vizinha àquela barragem. E houve o rompimento daquela barragem de minério, não é mesmo? E aquele rompimento destruiu com toda a cidade, com todos os carros da cidade. E daí que João não tem mais o carro para me entregar. Pergunta número 1. Houve um descumprimento de uma obrigação de dar coisa certa. Você concorda comigo? Claro que sim, ele tinha que me entregar e não conseguiu entregar. Tá, mas vem comigo para a pergunta número 2. Ele descumpriu por culpa dele ou foi sem culpa dele? Você deve estar pensando, claro que não foi por culpa dele, professora. Houve um descumprimento, mas não foi um descumprimento culposo. Está certa a sua resposta. Se porventura houve um descumprimento, mas foi um descumprimento sem culpa, a conclusão que a gente chega é que aquela obrigação será resolvida. O que significa essa palavrinha resolvida? Resolvida significa extinta, aquela obrigação será extinta, vem da palavrinha resolução, que significa extinção. Então veja bem que quando a gente fala em descumprimento da obrigação sem culpa do devedor, a gente diz que essa obrigação será resolvida, será extinta. Professor? Tá, mas professor, você tinha comprado o carro do João, não tinha? Sim, tinha. E se porventura você tinha adiantado ao João 20 mil reais por aquele carro? E aquele carro, perda total no carro em virtude do rompimento daquela barragem. Professora, você perdeu os 20 mil? Não perdi não. Veja, quando eu falo que a obrigação será resolvida, sim, a obrigação será resolvida, a obrigação será extinta, mas é evidente também que o devedor deverá me devolver aquilo que eventualmente eu já tenho antecipado a ele. Se eu adiantei a ele 10, ele tem que me devolver 10. Se eu adiantei 20, ele me devolve 20. Se eu adiantei 0, é 0 que ele tem que me devolver. O que importa notar é que aquilo que foi adiantado, o que eventualmente foi adiantado, deve ser devolvido sim. Mas o que é mais importante de a gente perceber é que essa obrigação será simplesmente resolvida. Essa obrigação será simplesmente extinta. Isso tudo porque houve um descumprimento sem culpa do devedor. Sempre que houver um descumprimento sem culpa do devedor, você simplesmente diz que a obrigação será simplesmente resolvida. Agora, e se por acaso houve um descumprimento, mas o descumprimento foi culposo, foi por culpa do devedor? Como assim? Veja o exemplo. João tem que me entregar aquele carro, ano tal, placa tal, modelo tal. Ele tem uma obrigação de dar coisa certa, não é mesmo? Ele vai cumprir com a sua obrigação me entregando o carro, não é isso? Opa, acontece que chega no dia da entrega, ele vira para mim e fala: Mônica, eu não tenho mais o carro para te entregar não. Por quê? Porque eu bati o carro e dei perda total no carro. Puxa, você bateu o carro e deu perda total? Dei. Aí eu fui averiguar direitinho o que tinha acontecido. Bom, houve um descumprimento.
E sabe por que houve esse descumprimento? Depois eu consegui provar. Porque ele tinha se embriagado, tinha tomado todas e tinha pego aquele carro para dar umas voltas. E aí ele bateu no poste e deu perda total. Opa, vou te perguntar, nesse caso houve um descumprimento? Mas esse descumprimento foi por culpa do devedor ou foi sem culpa do devedor? O que você me diz? Claro que foi por culpa do devedor. Houve um descumprimento culposo. Ele não pôde me entregar aquele carro porque ele, embriagado, bateu o carro e deu perda total no carro. Bom, quando há um descumprimento com culpa e o enunciado da questão tem que te esclarecer isso, senão você não consegue resolver a questão, a gente deve dizer que a obrigação também será resolvida. A obrigação também será extinta. Perceba comigo, essa palavrinha resolução, dizer que a obrigação será resolvida, a gente sempre emprega essa palavrinha quando há caso de inadimplemento, quando há caso de descumprimento. Ué, professor, então a consequência é a mesma? A obrigação será extinta, seja em caso de descumprimento com culpa ou sem culpa? Sim, a obrigação será resolvida. Mas a grande diferença chega agora, deixa eu te contar. Nesse caso em que o João bateu o carro e deu perda total, ele realmente descumpriu por culpa dele, não foi? Ok, tá certo. E aqueles 20 mil que eu tinha adiantado a ele, você acha que ele deve me devolver? Você deve estar pensando, claro que sim, professora. Pois é, ele me devolve aqueles 20 mil, aqueles 10 mil que eu adiantei a ele. Mas o mais importante você vai pegar aqui comigo agora. Exatamente porque houve um descumprimento por culpa do devedor, o credor poderá exigir uma indenização por perdas e danos. Então vejam, se a questão de prova te coloca uma situação em que João te devia um carro e ele não te entregou o carro, porque embriagado bateu o carro e deu perda total, isto é, ele perdeu a coisa por culpa dele, você não foge da resposta de que a obrigação será resolvida. A obrigação também será resolvida. Você não foge da ideia de que esse devedor, se você adiantou alguma coisa a ele, ele deve ter que te devolver. Mas o mais importante é notar que o credor, exatamente porque a perda se deu por culpa do devedor, o credor poderá ainda exigir algo a mais. O que é esse algo a mais? Além de exigir de volta aquilo que ele eventualmente tem adiantado, ele pode exigir uma indenização por perdas e danos. Então vamos ver se nós entendemos. Quando a gente fala de descumprimento, que é o mesmo que inadimplemento de uma obrigação, você tem que verificar se aquele descumprimento foi sem culpa ou por culpa do devedor. Seja o descumprimento sem culpa ou com culpa, em ambas as situações, a obrigação será resolvida. Mas o mais importante é perceber que, se porventura o descumprimento tiver ocorrido por culpa do devedor, além de a obrigação ser resolvida, além de haver a devolução de eventual valor adiantado, o credor ainda pode exigir indenização por perdas e danos. Corroborando com a seguinte pergunta: sempre que há descumprimento, um credor pode exigir indenização por perdas e danos? Essa é a pergunta. Sempre que há descumprimento, o credor pode exigir perdas e danos? Resposta, não. Só se o descumprimento tiver sido culposo, por culpa do devedor. Mas a essa altura você já entendeu o nosso esquema, já montou isso na sua cabecinha, você pode estar se perguntando: mas professora, a todo tempo você está dando exemplo de uma obrigação de dar coisa certa. E aí você deu essa solução aqui para a gente, já guardei, beleza. Mas, professora, existem outras obrigações. Ora, existe também a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Professora, se vier na prova uma obrigação de fazer ou então uma obrigação de não fazer, se houver o descumprimento delas, eu também aplico aquele mesmo raciocínio? É exatamente isso que eu quero que vocês guardem. Se aparecer na prova, seja uma obrigação de dar
coisa certa, seja uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, se a questão te trouxer um descumprimento, um inadimplemento da obrigação, o raciocínio será sempre o mesmo. Você vai perguntar para a questão, mas esse descumprimento foi com culpa ou sem culpa? Porque se tiver havido culpa do credor, o credor poderá exigir indenização por perdas e danos. Então, se houver culpa do devedor, o credor poderá exigir indenização por perdas e danos. Então, veja comigo os seguintes exemplos. Olha aqui para o quadro, olha só. Imagine que eu contratei o João para cantar na minha festa. Ele é um cantor, ele tem que desempenhar uma atividade, ele tem uma obrigação de fazer. Ele é o devedor, não é mesmo? Pois bem, acontece que chegou o dia da festa, a hora da festa, e esse cantor não chegou lá para cantar. Não cantou. Aconteceu a festa e não houve aquilo ali. Pergunto a vocês, houve um descumprimento? Houve um descumprimento. Aí você tem que perquirir no enunciado da questão. Mas será que ele não cantou por culpa dele ou sem culpa dele? Situação número 1, vou te contar. Sabe por que ele não cantou? Por quê? Porque no dia da festa ele havia sofrido um sequestro. O devedor foi sequestrado, o cantor foi sequestrado. E daí que ele não pôde ir lá cantar naquela festa. Perceba que houve um descumprimento, sim, com culpa ou sem culpa do devedor? Simplesmente sem culpa do devedor. Nesse caso, a obrigação será simplesmente resolvida. Mas, professora, você já tinha adiantado R$1.000 ali para o cantor. Ele me devolve. Mas só isso que ele vai me devolver, eu não posso exigir mais nada dele. Por quê? Porque, embora ele tenha descumprido, ele descumpriu sem culpa dele. Vamos para a situação número 2? Realmente contratei aquele cantor para cantar na minha festa, obrigação de fazer. Sabe o que eu vou te contar? No dia da festa ele não foi. Não, por que não? Ah, porque ele ficou com preguiça. Ficou tomando uísque a tarde inteira e falou, simplesmente eu não vou lá cantar. Ele descumpriu? Descumpriu. Neste caso, foi sem culpa ou por culpa dele? Claro que foi por culpa dele. Nesse caso, a obrigação também será resolvida. Porém, o grande lance é você notar que o credor, eu, além de pegar os R$1.000 que eu já adiantei a ele, não é mesmo? Eu posso exigir dele uma indenização por perdas e danos. Mas vem cá comigo, qual que é o terceiro objeto da obrigação? Obrigação de não fazer, né? Então, você se lembra daquele caso em que o João trabalhava na Coca-Cola e não podia violar o segredo da empresa, não podia contar o segredo da Coca-Cola para ninguém? Pois é, nesse caso aqui, ele está diante de uma obrigação de não fazer. Você tem um devedor que cumpre com a sua obrigação simplesmente se abstendo. Mas sabe o que eu vou te contar? Eu vou te contar que o nosso devedor João, ele acabou violando o segredo da Coca-Cola. Ele acabou contando o segredo da Coca-Cola para outra pessoa. Sabe por quê? Porque essa outra pessoa chegou, apontou um revólver para a cabeça dele e falou, conta agora, senão você morre. Conclua comigo? Houve um descumprimento? Sim, houve um descumprimento, sim. Com culpa ou sem culpa do devedor? Sem culpa, foi porque colocaram um revólver na cabeça dele, ele não teve outra alternativa e acabou contando o segredo da Coca-Cola. Nesse caso, a gente diz que a obrigação será simplesmente resolvida. Mas espera aí, cogita de uma outra possibilidade comigo, vamos imaginar que o João tenha contado o segredo da Coca-Cola, sabe por quê? Não porque colocaram um revólver na cabeça dele, não, nada disso. Mas sim porque colocaram uma grana no bolso dele e ele, feliz da vida, foi abrindo o bico, foi contando o segredo da Coca-Cola. Descumpriu? Descumpriu. Com culpa ou sem culpa? Claro que foi com culpa. Nesse caso, é óbvio, exatamente porque houve um descumprimento culposo, você tem aí um credor que pode exigir indenização por perdas e danos. Então, o que você tem que concluir comigo nessa nossa primeira parte em que a gente cuidou do direito das obrigações? Quando a gente fala em uma obrigação, eu tenho um credor de um lado, um devedor do outro. Entre eles haverá um objeto. Esse objeto pode ser uma obrigação de dar uma coisa certa, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. O mais interessante de ser notado aqui
é aquela questão de exame de ordem que envolve o descumprimento das obrigações. Seja o descumprimento de uma obrigação de dar coisa certa, seja o descumprimento de uma obrigação de fazer ou de uma obrigação de não fazer. Por quê? Se na questão de prova eu encontro o inadimplemento, o descumprimento do devedor, eu devo logo perguntar para o enunciado da questão e ele há de me responder. Será que esse descumprimento foi com culpa ou sem culpa do devedor? Por quê? Porque se eu vislumbro no enunciado culpa no descumprimento, eu tenho um credor que pode exigir indenização por perdas e danos. Então, eu só falo em indenização por perdas e danos se o descumprimento por parte do devedor tiver sido culposo. Bom, pessoal, encerrando este primeiro módulo sobre o direito das obrigações, eu quero divulgar aqui para vocês o meu livro de Direito Civil. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Queiroz. Esse livro de Direito Civil, ele saiu agora, muito recente. É um livro que envolve quase todo o direito civil, vai desde a lei de introdução, passando pela parte geral, pelo direito das obrigações, tem teoria geral dos contratos, contratos em espécie, responsabilidade civil, direito das coisas, vai até direito das coisas. É um livro que está totalmente atualizado, tá? Inclusive com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, é um curso aí que resolve o seu problema, tanto para a primeira etapa da OAB, quanto para a segunda etapa, se você for focar aí numa segunda etapa de Direito Civil, e também se você pretende seguir aí na carreira de concurso, tá? Você pode estudar tranquilamente por esse livro. Você pode me perguntar, Mônica, quando é que eu adquiro esse seu livro? Esse livro, Direito Civil, você pode adquirir pela editora De Plácido. Qualquer livraria está à venda, mas se você quiser comprar pelo site, aí mais prático, é só você entrar lá no www.deplácido. É assim, ó, câmera pega aqui, deplácido.com.br, deplácido.com.br, tá? Aí você joga lá na caixa de busca Mônica Queiroz, que o livro está sendo vendido aí em todo o Brasil, tá bom? Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua o nosso papo sobre direito das obrigações. Até lá!